Olá pessoal, tudo bem? Mais um Repórter MT começando, Setembro Amarelo, mês de prevenção e combate ao suicídio, um assunto muito delicado, mas que precisa sim ser debatido. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia no país. Para falar sobre este assunto, estou com o médico Lucas Loureiro, com atuação em psiquiatria, e também com a Stephanie Weimer, enfermeira mestrando em enfermagem, influencer e que também tem várias outras coisas para contar para a gente. Bom, muito obrigado por vocês estarem aqui para a gente debater esse assunto delicado. Durante um certo tempo não se falava na mídia sobre o suicídio, né? Mas depois se entendeu que era necessário falar sim sobre esse assunto que é muito delicado. E doutora, eu acho que esse dado chama muito a atenção, né? Sim. Muita gente comete suicídio no Brasil e no mundo inteiro. Tem sido a principal causa de morte violenta no mundo. E antes o pessoal achava que falar sobre suicídio incentivava, né? Que deixava as pessoas com mais ideia, com mais vontade de fazer. E cada vez mais a gente percebe que quanto mais a gente fala, mais a gente explica, mais deixa aberto esse espaço para conversar sobre isso, mais fácil da gente identificar e conseguir salvar as pessoas. E você, Stephanie, fala pra gente um pouquinho. Eu tô curioso pra saber, você tem muita atuação aí, faz até projeto social. Sim, bastante. Enfermeira, mestrando em enfermagem, influencer, fotógrafa. Fala um pouquinho da sua vida pra nós. Se apresenta pra gente. Bom, como você mesmo me apresentou, eu faço bastante coisa, né? Eu sou muito imperativa, então eu tô sempre envolvida em várias coisas. Nunca consigo ficar parada ou só com uma coisa só, então eu acabo, né, me envolvendo em várias coisas, tanto que eu tô aqui hoje, né? Aceitei seu convite e estamos aqui falando sobre, né, esse tema que é um tema muito importante, que tem que sim ser falado e abordado, que ainda existe mesmo, nos dias atuais, ainda um certo tabu em falar sobre isso, mas que a gente tem que quebrar e trazer mudanças, né? Falar já é uma grande mudança. A depressão é um dos gatilhos pro suicídio e a Stephanie teve um caso que hoje ela fica super à vontade para falar sobre ele, porque ela superou, venceu, vem seguindo, né, corretamente todas as orientações do médico em relação ao tratamento, que eu acho que ele continua, né, ele segue sendo permanente, porque a gente tem que ter um certo cuidado. Stephanie, da sua vida, o caso de depressão que você teve, o que você poderia contar para nós em relação ao que te levou a essa tristeza profunda, que depois de um tempo acabou se enquadrando num estágio de depressão? Sim. Bom, aparentemente eu nunca tive nada, era tudo normal, vamos dizer assim. E por um gatilho, vamos dizer, de um problema pessoal mesmo que eu tive de saúde na família, simplesmente surgiu, apareceu na minha vida. Eu não conseguia lidar, eu não conseguia entender o que eu estava sentindo. Me pegava muitas vezes me sentindo mal, no sentido de que eu pensava que era culpada por aquilo que eu estava sentindo, achava que era uma bobagem. Dentro da minha família foi uma coisa muito difícil, porque ficava meio dividido. Alguns, por exemplo, minha mãe, o meu namorado na época, eles entendiam muito, foram muito acolhedores, mas por outro lado você também encontra uma certa divisão ali, por ser também algo que não é muito abordado, algo muito conhecido pela população. Então tinha muito aquela coisa de, isso é frescura, sabe, não tem necessidade disso, é falta disso, é falta daquilo. Sempre as pessoas querem completar achando que falta alguma coisa. Quem sente a depressão sabe que você não tem expectativa de vida, você não tem vontade de sair de casa, você não tem vontade de ver pessoas, você não tem vontade de fazer nada. E todas as coisas que antes você fazia, que pra você eram prazerosas, deixam de ser. É como se a gente vivesse em um mundo que fosse preto e branco, tudo sem graça, sem motivo, sem, sabe? Você não tem um propósito, você acorda sem um propósito. Você não sente vontade nem de levantar da sua cama. E se isola, sabe? Então, eu falo assim que é muita força de vontade da pessoa e muito entra também a questão familiar, de estar apoiando e principalmente o apoio de dizer, não, isso é algo que pode acontecer e pode acontecer com qualquer um. Eu não fui privilegiada em sofrer de depressão, não, isso acontece como você mesmo falou, os números são altíssimos. Isso acontece com um vizinho seu, um colega seu, e muitas vezes você nem sabe que a pessoa está sofrendo, que está passando por aquilo. Exato.
Porque as pessoas ainda têm dificuldade de falar sobre depressão, ainda é uma coisa difícil. E eu acho que também tem um outro detalhe, que o desconhecimento, né, doutora, acaba gerando um certo preconceito em relação ao paciente que está nesse quadro de sensibilidade emocional. E no caso da Stephanie, o senhor acompanhou o caso dela, e esse sentimento de culpa que ela comentou, de ter aquele sentimento, essa culpa que ela tinha por estar sentindo aquilo, se deve talvez a ela não conseguir controlar esse sentimento, por mais que ela não quisesse estar sentindo aquela tristeza profunda, não ter aquele sentimento de tristeza era algo que fugia do controle dela. E você não ter o controle sobre a situação, eu imagino que é normal, porque esse sentimento de tristeza você não consegue controlar, né? Exato. Na verdade, a Stephanie até falou sobre ter muita força de vontade. Realmente, para se você seguir o tratamento, necessita dessa força de vontade, mas a falta de força é um dos sintomas da depressão. Então, muitas vezes a pessoa fala, você tem que ter vontade de querer melhorar, mas é que tá, eu vontade tenho, não tenho força para melhorar. Eu não tenho força para conseguir Ela sabe que precisa melhorar. Isso, mas ela não consegue sair da cama, ela não consegue mexer, ela não consegue pensar, raciocinar, porque a única coisa que ela vê é ausência de vida. Não é que ela já morreu ou algo assim, é uma ausência de vida. Ela falou sobre a questão da vida em preto e branco. Eu diria mais que a depressão é como se a pessoa começasse a enxergar a vida meio cinza. Porque preto e branco ainda tem duas cores. Ainda existe um preto e um branco. É cinza, não há cor nenhuma. Você não vê brilho nenhum, você não vê nenhuma motivação. A pessoa no início, muitas vezes depressão leve, a pessoa ela sente que está no modo automático. Eu só vou, levanto, trabalho, volto para casa, eu não faço nada, eu não tenho vontade de fazer nada, o pessoal me chama, eu não quero sair de casa, eu só vou porque eu preciso agradar os outros. E aí, junto com isso, a pessoa começa a pensar, porque os outros falam, não tem motivo para você estar triste quando ela reclama. E ela pensa, eu tenho minha família, eu tenho minha casa, eu tenho minha comida, não tem por que eu estar triste, não tem por que eu estar reclamando, mas eu estou triste, eu estou reclamando, eu estou ruim, algo parece que não está certo. Algo não está certo, realmente algo não está certo. É uma doença, é depressão. Você chegar para uma pessoa com depressão e falar, mas não tem motivo para você ficar triste, é a mesma coisa de você falar para uma pessoa com pneumonia, não tem motivo para você estar com falta de ar. Mesma coisa de você chegar para uma pessoa com AVC e falar, levanta o braço. Então, assim, você não pode exigir algo de alguém que está com depressão, mas também quem está com depressão não pode simplesmente aceitar aquilo. Tem que tentar batalhar. É que, de certa forma, comparando com a pneumonia, os sintomas da depressão não são visíveis como o da pneumonia, né? Que você olha um paciente com pneumonia, você fica sensível, você leva sopa para ele, você faz o suco, você faz o chá, você cuida porque visivelmente você consegue perceber a doença. Mas no caso da depressão, não, porque não é visível. Aí, doutor, sobre essa questão que a Stephanie comentou, que no caso dela, ela teve sim o apoio da família, mas muitas outras pessoas não conseguem ter o apoio da família, que ela até citou, de olha, levanta, é frescura, né? Por que você está desse jeito e tal? Críticas que prejudicam demais o paciente, e explicar para nós, já que a gente reforça isso, porque a depressão é a porta de entrada para o suicídio, quais são as razões, os motivos da depressão? É só psíquica? Pode ser bioquímica também? Quais são as causas? É uma coisa multifatorial. A gente tem genética envolvida, uma histórica. Se você tem um histórico familiar de depressão, aumenta a chance de você desenvolver depressão. Histórico de vida, traumas vivenciados, como você significa esses traumas, o que aconteceu com você, como você vê isso para você mesmo. E a base de apoio, né? Você pode não ter a base de apoio familiar, mas tendo uma base, um convívio, um apoio de amigos, do ambiente de trabalho, ou algo que você consiga se basear, se colocar de base mesmo, isso já diminui bastante a chance de você desenvolver depressão, ou se desenvolver, que venha com sintomas mais leves e moderados, não seja uma coisa tão grave assim, ou que se desenvolva com facilidade. Bom, Stephanie, qual foi o momento que você teve o start? Que você pegou e falou assim, olha, vou sair dessa situação, partiu de você, foi uma consequência do tratamento, mas em que momento que você despertou para a vida novamente? Eu acredito que você fica com pensamentos suicidas direto. Você chegou a ter? Cheguei a ter vários. Como que era isso? É como se fosse uma dor insuportável que você tem e você
se sente que parece que a única saída é que aquilo acabe. Você quer que aquilo acabe de alguma forma, você não quer mais sentir aquela dor, você se sente mal, se sente culpado de certa forma, então você não vê propósito nas coisas e você acha que vai ser mais fácil se você simplesmente não existir. Então não é o fato de querer tirar a sua vida, é querer não ter mais aquela dor. Não sentir mais aquela dor. E daí talvez o caminho que algumas pessoas pensam é tirar a própria vida. E o que levou você a não seguir esse caminho, a entender o seu momento e de repente começar a buscar forças e encontrar forças para seguir em frente? Está tão bem aqui que a gente fica muito feliz de te ver super feliz e bem aqui conversando com a gente. Eu acredito que com o tempo eu comecei a perceber que esses pensamentos suicidas me faziam mal. E eu via minha mãe... Você se arrependia quando pensava? Sim, e eu via minha mãe em uma situação de desespero, porque ela não sabia o que ela fazia. Ela pedia ajuda para todo mundo, ela buscava, assim, de várias formas, né, tentar me ajudar. Então aquilo eu fiz mais, assim, vamos dizer que por ela, sabe? Que eu olhava e falava, não, mas eu não quero ver minha mãe assim. Então você tinha razões para se manter viva. Eu tinha razão para falar, não, eu quero continuar vivendo. Eu busquei uma razão. Na verdade, eu não tinha. Eu busquei Você buscou uma razão para continuar a vida. Porque quem tem a depressão, ela não tem um motivo para se sentir vivo, para querer acordar vivo amanhã. Mas você tem que buscar algo para que amanhã você tenha um propósito. E o meu processo, no caso pessoal, foi bem longo. E uma coisa que me ajudou muito a sair de casa, porque eu não conseguia nem sair do quarto, só para você ter uma noção, foi fazer coisas, mudar a minha rotina. E, tipo assim, fazer coisas que saía da zona de conforto. Eu posso falar que uma das coisas que mais me ajudou foi fazer caminhada. Eu fazia caminhada no parque. Comecei com isso. Uma atividade simples, aparentemente, né, doutor? Sim. Sim, era a única coisa que eu consegui fazer assim, com muita resistência no início. Eu ia, tipo, uma vez na semana e eu tinha que me forçar mesmo aí. Quando eu ia lá, eu começava a achar legal, porque eu ia no parque, aí eu via um bichinho que eu gostava, eu via um fulano que faz tempo que eu não vi. E isso foi virando meio que uma rotina e eu fui, sabe? E eu mesma em cima de mim mesma, não, você precisa continuar. E aquilo foi uma das coisas, a atividade física foi uma das coisas que eu falo que foi, assim, sensacional na recuperação, que ajudou muito mesmo. Qual foi o momento que você falou assim, olha, estou pronta para voltar a viver novamente? Eu acho que em nenhum momento a gente pensa, estou pronta. Você sempre vai ter aquela insegurança e achar que não. Eu venci a depressão e eu tenho muito orgulho de dizer isso. E eu tô hoje aqui falando sobre isso porque pra mim abertamente eu não tenho vergonha, muito pelo contrário, eu quero que todas as pessoas que estejam vendo essa reportagem, elas saibam que não aconteceu somente com elas isso, que acontece diariamente com todo mundo, que todo mundo está suscetível a ter e que tem sim como a gente sair dessa situação, tem como sim, e a gente não tá sozinho, você não tá sozinho, a pessoa que vê essa reportagem, você não tá sozinho. Tem muitas pessoas para poder te ajudar. Você não é a única pessoa que tá passando por isso. Então, assim, é difícil. Não tem como eu te dizer, eu senti um momento. Entendi. Não, eu, por exemplo, eu passei pela depressão e continuei com crise de ansiedade. Tanto que eu conheci o doutor e ele tá até hoje me tratando a questão da ansiedade. Que é algo que ainda, infelizmente, é uma coisa que eu não consegui vencer. E que atrapalha muito na rotina. Então, até hoje, assim, não tem como eu dizer, estou melhor, estou 100%. E eu tenho muito medo de que volte, eu tenho muito medo de ter essa sensação de novo, eu tenho muito medo de viver aquilo que eu vivi, porque foi algo horrível, algo assustador, sabe? Doutora, os caminhos para sair da depressão e sobre esse medo que ela fala, que ela sente, isso é bom ou é ruim? Ou saber lidar com essa certa, vamos dizer assim, insegurança, né? Que talvez te deixe em alerta para não voltar àquele estágio anterior, possa ser interessante. O que você pode comentar para a gente? O melhor caminho para sair da depressão é primeiro procurar auxílio profissional. Mas eu vou ter que tomar remédio ou não? Depende. Uma depressão leve nem sempre precisa fazer tratamento medicamentoso. Muitas vezes é apenas a terapia. Tem gente que fala que não gosta da terapia, que não se sente preparado para conversar, que não quer se abrir para a pessoa. Tudo bem, cada um no seu tempo, mas a terapia, apesar de ser o carro-chefe no tratamento, a gente pode tentar outras formas inicialmente, como exercício físico, melhora da qualidade de vida, mudança de hábitos, tirar coisas que possam ser prejudiciais para a sua vida, na verdade. Conseguir uma base de apoio. Mas a minha família não me apoia. Tá bom, então procure amigos que possam te apoiar, procurem colegas de trabalho, relacionamentos que sejam saudáveis, não necessariamente relacionamento amoroso, mas relacionamento de amizade, relacionamento de convívio, que sejam saudáveis para você, que te ajudem nesse ponto. Lembrando que não é para pegar um relacionamento que só
faz o que você gosta, é que seja saudável para você. E, claro, se for preciso medicação, fazer o acompanhamento, tudo certinho, no período correto, com todas as orientações. Tem dúvida, pergunte do profissional, não deixe de perguntar. Tem gente que tem medo de perguntar porque pode incomodar. O profissional está ali exatamente para isso. E o medo de voltar a ter a doença. Bom, todo mundo tem medo de ficar doente. De fato, isso é verdade. Todo mundo tem medo de ficar doente. Quem alguma vez teve pneumonia vai ter medo de ter pneumonia novamente. Quem teve Covid vai ter medo de ter Covid Exato. novamente. Então, acho que talvez seja um quadro normal, né? É esperado que se tenha medo. O que não pode é você travar a sua vida por causa do medo. Exato. Eu tenho tanto medo de ficar depressivo que eu não saio de casa, eu deixo de fazer as coisas, porque se eu fizer e me frustrar, eu vou ficar triste e vou ficar depressivo de novo. Pô, mas você se frustra só de nem ter tentado. Então, se você começa a travar a sua vida por causa desse medo, aí tá problemático, digamos assim. Agora, não, eu corro atrás, eu faço exercício físico, eu tento melhorar minha qualidade de vida, eu estudo, eu trabalho exatamente porque isso me motiva e faz com que eu não volte a ficar naquela situação, porque eu tenho medo de voltar naquela situação. Beleza, é um medo que te motiva, é um medo que faz você seguir em frente. Tem uma frase que diz o seguinte, que o medo, ele te preserva, o pânico te paralisa. Isso. Você pode ter medo, você não pode ter pânico da situação. Isso. Bom, Stephanie, você hoje, assim, de que forma que você enxerga a vida? E o que você poderia falar para as pessoas que talvez estejam te assistindo e passando por uma situação de depressão também? Hoje eu falo que eu tô num processo de que eu tô me descobrindo e que eu tô amando essa versão minha, porque eu falo assim que acho que eu não me conhecia tanto como eu tô me conhecendo. Eu falo que é tipo um relacionamento, eu tô me autoconhecendo e eu tô amando essa versão minha. Eu passei, assim, muitos altos e baixos, que o doutor sabe, de ter dias bons e dias ruins, literalmente. Tipo, um dia você tá de um jeito, no outro dia você tá de outro. E uma das coisas que foi minha mãe que me deu essa dica, que ajudou bastante, foi eu peguei aquele, sabe o Paul Script? E colocava mensagens pra mim mesma e pregava na parede. E aí, nos dias que eu estava mal, no dia que não estava bem, eu ia lá na parede e olhava. Mensagens como você é forte, você consegue, você é capaz, sabe? Mensagens que eu deixava pra mim no dia que eu tava bem. E aí, no dia que eu tava triste, eu olhava lá pra aquele quadro e falava, não, eu não me resolvo. Eu, Stephanie, não sou basicamente o que eu tô sentindo agora. Eu sou mais que isso. E aquelas mensagens, de certa forma, ajudavam o meu dia a ser melhor. Eu gosto disso, que eu não sou o que eu estou sentindo. Ninguém é depressivo. Você está. Exato. Ninguém é depressivo. A pessoa tem depressão, ela está depressiva. É claro que existe depressão crônica, existe depressão recorrente, existe depressão refratária, que são casos graves e casos não tão comuns assim. É uma coisa diferente que também necessita de acompanhamento. Mas, eu estou passando por uma situação ruim, 2 anos, 3 anos que eu estou triste, estou desanimado, eu não consigo ter força para fazer as coisas. Você não é depressivo, você está depressivo e tem como sair dessa. Isso se resolve, isso se trata, só que demanda tempo. Se você está 2, 3, 5 anos desse jeito, você também pode demorar 2, 3 anos, 5 anos para conseguir sair disso. É um processo, como a Stephanie mesmo fala, ainda está em tratamento, ela não já tratou e resolveu. E aceitar também é importante, né? E não ter preconceito com medicamento também é importante. Exato. Eu diria até que aquela questão, a gente não vence a depressão. A gente vai vencendo a depressão o tempo todo. Porque o tempo todo a gente está se tratando. Seja para não ter mais nada, ou seja para melhorar do que já estava. Eu acho que isso que você está falando, doutor, também se enquadra em pessoas que não vivem um quadro de depressão, mas precisam também cuidar da sua saúde mental para não cair numa situação como essa. Sim, porque... existem muitos casos de pessoas que cometem suicídio sem ter depressão ou alguma doença psiquiátrica prévia, porque às vezes não tem uma resiliência muito bem trabalhada, ou porque não teve alguns traumas que não foram bem trabalhados, na hora que vivencia alguma situação rapidamente, que seja uma forma meio súbita, ela comete o suicídio, seja um término de namoro, perda de alguém, perda de um emprego. Tem pessoas que cometem suicídio de forma, digamos, súbita, sem nenhuma doença prévia, porque tem esses momentos de intenso sofrimento, ela precisa acabar com aquela dor de forma iminente e rápida, e ela só vê a solução no suicídio. Muitas vezes as pessoas não têm nenhum problema prévio, mas se estivessem fazendo terapia, conseguiriam evitar que tal situação de impulso aconteça. A terapia ela é muito importante, né, para você conseguir se entender, se conhecer e aprender a lidar com os desafios da vida, né? Eu brinco que o meu filho vai ganhar um carnê Vale Terapia quando ele tiver 12 anos de idade. Porque
Todo mundo tem que estar fazendo terapia. É uma coisa que ajuda muito as pessoas a se conhecerem, a ter esse autoconhecimento e compreender muito como você responde aos estressores externos e internos. Doutor, a gente sempre pensa que essa mensagem que a gente está transmitindo aqui pode servir para alguém e a gente espera que isso realmente, de fato, aconteça. Quem está numa situação de depressão, de tristeza profunda, a primeira coisa a se fazer é como buscar ajuda, para onde ligar, CVV é um bom caminho. E explica pra gente quais são os caminhos que as pessoas devem fazer. Se a pessoa está com um pensamento suicida muito intenso, aquela coisa recorrente de que eu preciso morrer, eu quero morrer, não há mais solução para a minha vida, CVV é maravilhoso, porque é um local que a pessoa pode desabafar sem julgamento. O grande tchan é essa questão do julgamento. A gente tem muito medo de conversar com os pais, com o pai, com a mãe, com o irmão, com amigos, porque eles vão julgar. Vai ter aquela pessoa que... A gente sempre vai ficar com aquele medo da pessoa pensar da gente que que a gente é bobo, que a gente é besta, que a gente é burro, ou qualquer coisa assim. Sempre algo negativo. E o CVV não. Você está falando com uma voz, é uma pessoa que não vai estar te julgando, que vai tentar apenas te acolher. Então, numa situação muito intensa, pensamentos suicidas ou ideações suicidas, CVV é maravilhoso. Agora, não está nessa situação de suicídio, mas é uma depressão grave, você não consegue sair da cama, você está com muita dificuldade para ter força para fazer as coisas, confiar em quem você sabe que pode confiar. Inicialmente, sempre pai e mãe, mas claro, a gente sabe de todos os problemas familiares que todo mundo pode ter. Então, a gente sempre tem aquele amigo, sempre tem aquela pessoa, aquele vizinho, e muitas vezes até as pessoas que você nem achava que poderia confiar podem ser alguém que confie, que você possa confiar. Posso dar exemplo de um paciente meu recente, que com uma ideação suicida bem importante, ele tinha uma raiva muito grande do cunhado e foi o cunhado que o levou para todos os lugares. Ele veio do interior para Cuiabá, o cunhado parou de trabalhar para vir cuidar dele, mesmo ele achando que o cunhado não gostava dele. Foi a pessoa que ele mais pôde confiar. Então, muitas vezes, o braço amigo, a mão amiga está do seu lado. E falar, desabafar, pedir ajuda é muito importante. Claro que às vezes fica aquele medo, né? Mas será que eu peço? Será que eu não vou estar atrapalhando? Peça. Se estiver atrapalhando, a pessoa vai fazer o quê? Dizer não. E aí vem aquela máxima de sempre, né? O não, todo mundo já tem. Pois é. Gente, muito obrigado, viu? Acho que foi muito esclarecedor, acho que foi importante a gente colocar esse assunto, né? E ver vocês falando assim de uma forma tranquila, trazendo exemplos de vida, né? E de superação também, que eu acho que é o mais importante. Muito obrigado, viu, Stephanie? Obrigada a você pelo convite. Obrigado, viu, doutor, mais uma vez. Nada. E a você, muito obrigado pela tua audiência. Lembrando que, por mais difícil que seja o momento que você esteja passando, ele não te define. A vida será sempre a melhor escolha. Força e fé. Até o próximo Repórter MT. Tchau, tchau.